Boa noite e bem-vindos à grande entrevista que regressa esta quarta-feira à antena depois de um período de férias de verão. No arranque da nova temporada do projeto televisivo da Soberania TV, temos o prazer de receber em estúdio o artista Alexandre Batista, diretor artístico e curador do ciclo O Desenho como Pensamento, que coloca Águeda na rota da arte contemporânea nacional. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Jorge. Bem-vindo. Obrigado pela A oportunidade. maratona começou no passado fim de semana e vai prolongar-se até meados de maio do próximo ano. Quais são as tuas expectativas? As minhas expectativas são boas, porque eu espero que Águeda fique definitivamente no mapa, na agenda cultural, principalmente no que toca à arte contemporânea. Foi um ano longo de preparação de tudo isto e o fim de semana foi... Eu não poderia estar mais satisfeito que aquilo que eu estou, ou como eu estou, em função de tudo o que aconteceu naquele dia. Portanto, foi um belo dia, portanto, e as expectativas agora daqui para a frente, acho que vão ser sempre a crescer. Muito bem. O tempo esteve bom. A pandemia atrapalhou, de algum modo, as cerimónias de inauguração das primeiras 3 exposições? Sim, porque eu tenho a sensação que se não fosse este cenário da pandemia, que nós teríamos muita gente em Águeda. E isso condicionou, porque há gente que está em Lisboa, artistas, há muita gente que não teve possibilidade de vir, mas eu senti também que algumas pessoas tinham essa preocupação, esse cuidado, como será, porque ainda há uma série de condicionalismos que se vão prolongar, e creio que isto ainda funciona muito no subconsciente das pessoas, embora todo o percurso que nós fizéssemos fosse ao ar livre e, portanto, com um grande cuidado, eu creio que esse condicionalismo também funciona ainda dentro da cabeça de todos nós. E isso prejudicou, eu acho que muito, a presença de mais público nas inaugurações. Muito bem. E para um tempo difícil como aquele que estamos a viver, e refiro-me à Covid-19, este é um projeto demasiado arriscado, demasiado arrojado? Eu creio que não. Eu creio que... acho que isto tem um pouco também a ver comigo. Eu, quando inicio um projeto, e, por exemplo, até no que toca ao meu trabalho como artista, eu gosto de colocar a fasquia sempre alta, para me obrigar a um trabalho muito maior, para me obrigar a sair da minha zona de conforto. E o ciclo também, quando começou dessa forma. E, portanto, eu não creio que seja arriscado. É ambicioso, no bom sentido, e acho que vai trazer bons proveitos à Águeda. Vai trazer exposições individuais, exposições coletivas, conversas. De que modo é que este ciclo será materializado ao longo dos próximos 9 meses? Ora bem, nós começámos agora com as primeiras 3, eu vou agora aqui abrir o programa, não é uma cábula cheia de cor, mas é muito mais simples para não... É um extenso programa. É um extenso programa. Só agora começou. Nós começámos com as primeiras exposições da Cecília Costa, Joana Pimentel e Maria Trabulo. Dia 10 de outubro vamos inaugurar 3 exposições de 3 excelentes artistas também. O Filipe Marques, o Miguel Palma e a Vera Mota. O Miguel Palma é uma referência no panorama artístico português, é dos nomes mais importantes que nós temos. Depois, vou-lhe chamar isto, o dia forte do ciclo será o 14 de novembro, com 4 inaugurações. Temos a inauguração da Ana Mary Bilbao, do João Louro, que já representou Portugal na Bienal Veneza, portanto é um dos grandes nomes do panorama artístico da arte contemporânea em Portugal, do Tiago Batista, e depois vamos inaugurar a exposição que tem a curadoria da Sara Antónia Matos, que se chama Mais Nada Se Move em Cima de Papel. Portanto, nós nesse dia vamos ter 4 inaugurações. Este, quanto a mim, será o dia mais forte precisamente por isso, e porque esta exposição coletiva da Sara vai ter nomes tão importantes como o Alberto Carneiro, que já faleceu, mas a Ângela Ferreira, que é viva, o António Colota, a Fernanda Fregateiro, o Julião Sarmento, o Júlio Tomar, que já faleceu, a Luísa Cunha, o Rui Chaves, o Luís Sanches. Portanto, há aqui um conjunto de nomes que são referência no meio. E, portanto, juntando estes nomes aos 3 das individuais, creio que vai ser o dia mais forte. Não quero desvalorizar todos os outros, mas pelo número de pessoas que até vai trazer, creio que será o dia, vamos chamar dia D. Mas só estamos em novembro, depois há mais 6 meses. E depois
teremos em 9 de janeiro a inauguração da exposição da Ana Vidigal, que é outra artista de grande referência, do Luís Paulo Costa, outro, e uma exposição que será, esta exposição é muito interessante, que se chama O Desenho no Processo Industrial e vai ser apresentada nas antigas instalações da Canário Lucas. É uma exposição com desenhos técnicos de empresas de Águeda. É uma forma de revisitar a nossa memória e a importância da indústria em Águeda. É também um processo ou uma forma de aproximar públicos, até porque eu creio que algumas pessoas que irão visitar esta exposição vão lembrar-se de alguém da família, alguém conhecido que trabalhou numa destas empresas. Vamos ter desenhos da Famel, que é uma das empresas de referência histórica no concelho, e, portanto, ter a possibilidade de estar a revisitar tudo isso vai recordar bons momentos, se calhar, a algumas pessoas. Esta exposição acho que tem um caráter muito importante, porque nós vamos nos apropriar do espaço da Canário Lucas e vamos apresentar a exposição mantendo um caráter de quase como que alguém ainda estivesse a trabalhar ou saísse ao final do dia, fechasse a porta e não tivesse voltado. E é essa a ideia de criar ali um ambiente na empresa. Depois temos a inaugurar no dia 20 de fevereiro mais 3 exposições. O Miguel Ângelo Rocha, um artista importantíssimo, a Gabriela Vaz Pinheiro, além de artista, foi responsável da programação de quando Guimarães foi capital europeia da cultura. A Gabriela teve um peso significativo nisso, teve um papel curatorial, e o André Lemos Pinto. Depois temos o último módulo, que abre a 10 de abril, com a Mariana Gomes, o Paulo Brigante e a Sandra Bahia. Em março, vamos ter uma exposição coletiva, é a única que sai de Águeda, vai à Universidade de Aveiro, à sala Helene Beauvoir, que é uma exposição da coleção do Norlinda José Lima, com curadoria do João Silvério. A isto acrescem, ou vamos ter um complemento, porque nós entendemos que seria a melhor forma de trabalhar públicos, porque há linguagens muito específicas naquilo que nós fazemos hoje em dia, no campo do desenho, e o desenho hoje tem uma linguagem muito mais abrangente, porque há aqui relações interdisciplinares com as várias artes, porque nós temos questões do cinema da pintura ou da escultura que estão incorporadas já naquilo que é o desenho, portanto, mas isto depois é uma explicação ou uma teorização do novo conceito, de uma nova abordagem do desenho. E para criar aqui um complemento entre aquilo que se vê e aquilo que se pode apreender, era fundamental que existissem um conjunto de conversas, todas elas com temas relacionados com o desenho, mas com uma característica muito especial. E nós vamos ter a primeira conversa no dia 12 de dezembro, e eu espero não seja amassador, mas acho que é importante até dar a referência e explicar quem são as pessoas. Essa conversa tem o título O Desenho no Contexto da Arquitetura, e os participantes são a dupla ou o coletivo André, que é a dupla que projetou o Centro de Artes, o Carlos Antunes, que é arquiteto, professor de arquitetura no Colégio das Artes, na Universidade de Coimbra, é o diretor do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra e o diretor da maior Bienal de Artes que existe em Portugal, que é a Nozero, a Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra. Depois temos o Paulo Mendes, que é artista e comissário, e o Sérgio Fazenda Rodrigues, que é arquiteto e curador. Depois temos, no dia 9 de janeiro, a segunda conversa, com o tema O Desenho enquanto Prática, as novas tecnologias e a produção industrial. Temos 4 convidados, o André Almeida, que é diretor industrial aqui numa empresa em Águeda, o Augusto Sousa Coelho, que é designer e professor da Universidade de Aveiro, o Daniel Caramelo, que é designer e é o autor da, passo expressão, foi o autor da máquina Delta Q, portanto eu dou esta referência porque é uma coisa que toda a gente conhece, portanto é para perceberem quem é o Daniel, e o Emanuel Barbosa, que é designer e professor na ESAD no Porto. Depois, no dia 23 de janeiro, temos uma conversa que tem o título O Desenho com Prática Artística, que está o Alexandre Batista, que sou eu, que é uma coincidência, a Gabriela Vaz Pinheiro, o Luís Paulo Costa e a Sara António Matos.
No dia 20 de fevereiro, o desenho das coleções particulares e institucionais, com o João Silvério. O João é um importantíssimo curador no panorama em que nós estamos inseridos. O João inaugurou o Centro de Artes, portanto, a primeira exposição, quando foi a abertura do Centro de Artes, a curadoria foi do João, e foi o curador da minha exposição. Depois temos o José Carlos Santana Pinto, que é um grande colecionador também, a nível nacional, portanto tem uma coleção importantíssima, e o José Lima, que era inevitável trazer aqui o amigo José Lima. Depois, em março, temos a conversa, o desenho e o mercado da arte, com a Cristina Guerra, que é uma excelente galerista e com um percurso indiscutível, e é proprietária de uma das galerias mais fortes do país. O Fernando Figueiredo Ribeiro, que é um grande colecionador, que é o colecionador que vai abrir agora, 5 de outubro, e vai apresentar a coleção em São Bento, porque há 3 anos o Primeiro-Ministro começou a convidar grandes coleções ou colecionadores fora de Lisboa a apresentar em São Bento as coleções. A primeira foi Serralves, depois o António Cachola, a que termina foi a do José Lima e agora entra a do Fernando Figueiredo Ribeiro. Depois temos o João Esteves de Oliveira, que para além de colecionador era o dono da única galeria, a única galeria em Portugal dedicada exclusivamente ao desenho, e o João entendeu fechar a galeria porque pela idade e por outras razões que não interessa aqui estar a avançar. E o Pedro Calapês, que é artista, é também um grande artista, e que o Pedro está também na gênese deste projeto. Porquê? Porque foi um dos artistas que eu convidei quando fiz a minha exposição individual aqui. As primeiras 3 exposições que tiveram o título Desenho com Pensamento, o Pedro Calapês foi um dos que aqui veio. A última conversa de todas, qual a importância do desenho no ensino? Conta com 4 participações. Alice Jarinhas, que é artista e professora no Colégio das Artes. Graça Magalhães, que é artista e professora na Universidade de Aveiro. A Joana Rego, que é artista e professora na Faculdade de Belas Artes do Porto. O Pedro Pousada, que é artista e professor no Colégio das Artes. Portanto, este leque todo de pessoas acho que confere aqui uma legitimidade muito grande e uma importância muito grande a todo este programa. Por isso diz com propriedade que a Águeda será, nos próximos meses, a capital nacional. E espero que venha a ser também no futuro. Da arte contemporânea. Vamos por partes. Estas conversas são conversas que serão realizadas no Centro de Artes Águeda e que serão moderadas pelo diretor artístico, provavelmente. Sim, a ideia é ter uma conversa muito descomprometida. Informal. É, muito informal. Até para criar mais esta proximidade entre o público e os convidados. E os próprios temas, porque são temas que nos são caros, portanto, que movimentam aqui grande interesse em todos nós. Portanto, eu vou tentar fazer uma moderação o mais discreto possível. Muito bem. E será um bocado tipo de tertúlia, perdoem-me a expressão, mas essa é a ideia. Deixa-me perguntar-te, a exposição da fábrica Canário Lucas pode impulsionar definitivamente o Museu da Indústria em Águeda? Se o fizer, e eu gostaria que sim, ficarei muito satisfeito, porque eu acho que é uma exposição que pode abrir esse caminho, precisamente. E essa pergunta é pertinente, muito bem colocada, e eu gostava de ver, até porque a Águeda tem uma história e uma tradição muito grande no campo da indústria, e era importante também dar a todos uma visibilidade sobre aquilo que foi o passado e é o presente, e é uma forma também de potenciar o futuro. É incontornável que José Lima é um nome sonante deste ciclo. José Lima, que é um aguedense há muitos anos radicado em São João da Madeira. Sim. E que é um entusiasta muito grande da arte contemporânea em Portugal. Sim, eu vou tentar não ser suspeito na apreciação. Até porque... Mas José Lima, por tudo o que tem feito em Sim, mas há aqui também uma relação de amizade entre mim e ele e a família, e, portanto, mas eu vou colocar isso completamente lá. E o José Lima é um colecionador há mais de 40 anos, tem uma das maiores e melhores coleções de arte em Portugal. Eu arrisco a dizer que mesmo a nível europeu poderá ser uma referência.
E é engraçado, quando nós estamos com o José Lima, sente-se nele o gozo, o prazer de falar sobre a coleção dele, sobre como foi construindo, as dificuldades que foi tendo, e tem um enorme prazer em divulgar. Ele está sempre disponível para colaborar, seja com quem for, para apresentar a exposição. Portanto, tendo ele este peso, vamos lhe chamar, institucional em Portugal, e sendo ele Águeda, ele tinha que marcar a presença obrigatória neste ciclo. Tanto é que ele na inauguração esteve e fez um pequeno discurso e acho que bem merecido da parte dele. Nestas exposições individuais e coletivas, as pessoas só podem apreciar ou também podem comprar? As exposições, teoricamente, não são para venda, até porque quando elas têm este caráter institucional nunca são para venda. Mas, se alguém tiver qualquer tipo de interesse numa outra obra, aquilo que poderá fazer é contactar o galerista do artista em causa. E depois, a partir daí, é um negócio que me transcende por completo. Para lá do Centro de Artes, foi necessário encontrar outros espaços na cidade para terem todas as etapas deste ciclo. Foi um processo difícil? Não, nós... Ou seja, os locais encontrados foram aqueles que... Sim, desde o princípio. O espaço mais difícil de coordenar inicialmente era uma questão de logística, foi o Espaço Santos, como eu gosto de lhe chamar, que é o estado na Rua Luís de Camões, porque nós não sabíamos como é que o espaço estava por dentro, porque ele estava fechado há anos, e, portanto, mas também como há aqui uma relação de proximidade entre o proprietário e os filhos do proprietário, e nós somos amigos, e portanto tudo foi muito facilitado, encontrou-se ali uma solução, verificou-se como é que o local estava e a partir daí foi facílimo. Este desafio terá sustentabilidade suficiente para se fixar no panorama artístico nacional todos os anos, ou pelo menos de 2 em 2 anos, por exemplo? Eu acho que ele tem todas as condições para ficar. Ele veio e eu espero que ele venha para ficar. Para ser feito todos os anos é muito difícil, até porque toda a logística que envolve a preparação do ciclo, e atenção, nós começámos a trabalhar, eu desenhei o programa, é engraçada esta expressão, eu desenhei o programa talvez em junho do ano passado, finais de junho, não sei, falei com a vereadora, com a Elsa, apresentei, discuti, começámos a trabalhar em equipa nos primeiros dias de setembro, portanto tem um ano de preparação, organizar tudo isto. Fazê-lo todos os anos, eu acho que é impensável. O ideal seria de 2 em 2 anos ou um caráter trienal, de 3 em 3 anos. Mas eu acho que tem todas as condições, assim as várias entidades o queiram, e a própria sociedade civil, que pode participar, pode ajudar, também esteja disponível para estar ao nosso lado. E é fácil colocar em prática um evento como este quando se tem uma vereadora como Elsa Górea? Eu acho que sim, porque eu sempre tive uma grande abertura em lhe apresentar as minhas ideias e a partir do momento em que eu fui convidado foi tudo muito simples e sempre vi nela uma grande vontade e uma grande disponibilidade em avançar com o programa. Portanto, com ela, acho que é muito simples trabalhar. Portanto, eu falo por mim. Portanto, não tenho nada a apontar. O gabarito desta iniciativa quase que evitaria que fizesse esta questão, mas vou fazê-la. Quanto é que custa este evento? Isso é uma boa questão, porque eu acho que há coisas que nós só vamos conseguir contabilizar no final. Porque, como deves imaginar, a logística envolve... Nós temos aqui, neste ciclo todo, cerca de 60 e poucas pessoas, entre artistas e convidados. Mas depois há toda a parte da construção das exposições, da montagem. E há sempre pontos que são necessários naqueles dias. Isto é uma coisa que acontece em todo lado. Portanto, a Águeda não vai ser, ou este ciclo, não vai ser diferente de todos os outros. Nós, quando estamos a montar uma exposição, é sempre necessário algo
para ultrapassar um obstáculo de última hora. E, portanto, há sempre ali, mas são custos residuais. Há aqui coisas que eu creio que só poderão ser mesmo efetivamente contabilizadas no final. Mas eu deixei essa questão, embora eu tenha uma noção tenha a ideia dos valores, eu sei, mas deixo isso mais para quem direito falar sobre não me estou a imiscuir de qualquer responsabilidade, mas acho que é muito mais fácil perguntar, por exemplo, à Elsa ou ao Presidente da Câmara e eles poderão responder com toda a clareza. Aproveito a tua presença aqui para derivar um bocadinho para a tua carreira pessoal, que já leva mais de 30 anos, desde aquela exposição inicial na Fundação Dionísio Pinheiro. De que forma é que tens evoluído como artista? É uma boa pergunta. Eu olho para trás e faço esse exercício muitas vezes. E eu acho que é precisamente fazer esse exercício, ou ter feito esse exercício várias vezes nos últimos anos, que me permitiu dar um salto qualitativo no meu trabalho. E eu recordo-me da minha primeira exposição. A primeira exposição individual foi na Fundação Dionísio Pinheiro, mas a minha primeira exposição foi numa coletiva ainda em Aveiro. E eu hoje recuar. 2 anos antes, não é? Estamos a falar em 1987, sim. A coletiva, e em 1989 é individual. E eu olho para esses trabalhos e não consigo ver neles nada mais, nada menos do que apenas um registro de mera aprendizagem. E eu acho que nós temos de ter um sentido crítico muito apurado e temos que ter a consciência daquilo que fazemos. E às vezes eu digo assim, eu fiz isto, como é que eu consegui fazer isto? É claro que a maturidade que eu hoje tenho não poderia ter naquela altura. E eu hoje sou reflexo ou sou consequência de um processo que eu fui construindo nos últimos anos. E acho que até como pessoa mais nos últimos 6, 7 anos. Que eu acho que foi aí que só por uma maior mudança na minha forma de estar e de pensar. E que com consequências extremamente positivas para o meu trabalho como artista. E o que é que se revelou determinante para essa mudança nestes últimos 6 anos? Eu tive uma experiência curiosa nos Estados Unidos, mas eu creio que foi o ponto-chave foi o ano em que eu vivi em Londres, em que eu vivi só. Portanto, eu quando avancei para Londres não tinha expectativas de nada, portanto eu arrisquei, eu quis ir embora, eu precisava de fazer uma reset aqui ao meu cérebro, precisava precisava de limpar uma série de coisas da minha cabeça e esse ano em Londres foi um ano de grande aprendizagem e um ano em que me permitiu olhar para mim de fora para dentro e tentar perceber onde é que eu poderia melhorar, onde é que eu não estava bem ou menos bem. E acho que esse ano foi fulcral, até porque eu tenho um amigo que é galerista e com quem eu trabalho, que me diz isso várias vezes, assim, Alexandre, aquele teu ano em Londres só te fez bem. E eu concordo plenamente. Vim e sinto-me de outra forma. Tenho muitas vezes um discurso muito mais moderado, portanto, já não sou aquela pessoa explosiva que era há muitos anos, em que procurava a provocação, porque me dava um certo gozo. Eu gostava de... E a provocação às vezes era mais naquele sentido de perceber como é que as pessoas iriam reagir. Não me disseria muito mais do que aquilo. Eu gostava de ver como é que elas se davam com aquela provocação. E hoje eu não tenho nada a ver com isso. Eu gosto de pensar muito o meu trabalho, estruturar. Sou obcecado com a perfeição. Reconheço que não sou uma pessoa fácil para trabalhar, porque eu sei bem para onde é que quero ir e como quero ir para lá. Vou a todos os pormenores e, portanto, eu sou a primeira pessoa a reconhecer que não é fácil nesse sentido se as pessoas não estiverem com a mesma orientação que eu. O conflito é inevitável, mas eu acho que também hoje em dia
grande parte destes artistas trabalham como eu, portanto, e só assim é que também podem chegar, ou se pode chegar onde se está. Quem também mudou um bocadinho foi Águeda no panorama cultural. O que é que mais destacarias da mudança que tem sido operada nos últimos anos? Eu acho que tem sido um trabalho gradual. Eu acho que passa por, inevitavelmente, por vários executivos. As coisas não se conseguem fazer em 2 ou 3 anos. Eu acho que elas são sempre consequências umas das outras, mesmo quando se mudam as políticas orientadoras, há sempre algo que fica e, portanto, uma leva à outra. Para mim, e lá está, o Centro de Artes tem aqui um papel fundamental, porque permite à população de Águeda, e não só, até dos concelhos vizinhos, a possibilidade de ver, ouvir, de sentir coisas que passariam só em Lisboa e no Porto. E, portanto, isso permite uma outra relação com a produção artística feita e apresentada em Portugal. É por aí que eu gostaria de seguir a nossa conversa. Hoje temos um Centro de Artes que é uma referência, que ombreia com os melhores equipamentos nacionais. E agora, qual seria, no teu entender, o próximo passo a dar na afirmação da cultura de Águeda? Se já temos um equipamento de referência, o que é que falta? Se calhar falta mais meios, eu vou explicar. Não quero com isto dizer que o centro não tenha. Se calhar é preciso mais. É preciso também que as pessoas se aproximem. Por exemplo, eu acredito, e ouvi isto ao longo destes últimos 2, 3 anos, eu conheço algumas pessoas que ainda não visitaram o Centro de Artes. Não consigo perceber. Não há, perdoe-me agora a expressão, porque eu vou ter que brincar, não há lá nenhum bicho-papão dentro. Portanto, as pessoas dizem, eu não quero ir, porque aquilo é... Portanto, eu acho que é importante que as pessoas passem a frequentar para perceber, para enriquecer culturalmente, e porque é um ponto importante para dar um salto qualitativo. Se calhar é preciso aparecer em mais alguns eventos do género deste, se calhar fazer também algumas colaborações com alguns museus, algumas instituições ou fundações, com companhias de teatro, eu acho que é preciso fazer... A Águeda tem todas as condições, porque a Águeda tem, por exemplo, no caso da música, tem uma tradição muito importante, no que toca às bandas, que têm um papel aqui fundamental e na formação e na educação de jovens e não só. Mas eu acho que era importante fazer, se calhar, mais eventos, produzir mais, dar mais espaço para que a Águeda se afirme também culturalmente a nível nacional. Ou seja, defendes uma aposta na agenda cultural? Sim, inevitavelmente. Portanto, aí, não podia ser de outra forma. Nem podia ser. Eu aí não sou 100%, sou 1000%, perdoem a expressão, a favor dessa afirmação, porque eu acho que todos nós ganhamos, até porque as indústrias culturais, se forem geridas quer por públicos ou privados, podem gerar lucros e, portanto, é preciso saber programar e ter uma sustentabilidade para que isso aconteça. As coisas estão aí para acontecer. A evolução que demos ao nível cultural fizeram com que passasse a ser uma pessoa mais comprometida com a Águeda? Posso tirar essa conclusão? É engraçado. Quem é que se aproximou a quem? Foi a cultura que se aproximou do Alexandre ou foi o Alexandre que se aproximou da cultura de Águeda? Eu aí vou ter que tirar o chapéu à Elsa. Ela é responsável por isso, porque eu recordo-me em 2017, quando eu apresentei a exposição de Turner Dinton, que fez parte da programação como regente da Bienal no Zero. Poucos dias depois de ter inaugurado, recebi um telefonema a convidar para ir a uma reunião à Câmara. E eu estranhei-se, tanto tempo nunca ninguém me disse nada. E naquele dia fui recebido por todo o executivo, em momentos diferentes, mas todos tiveram o cuidado, ou o carinho, ou a atenção, ou aquilo que quiserem chamar, de me vir cumprimentar. E
E a Elsa lançou-me o convite de vir à Águeda fazer a exposição comemorativa 30 anos de carreira. E eu aceitei, e acho que esse foi aquele clique que me fez comprometer com a Águeda, com o meio cultural daqui, e hoje este ciclo existe por causa desse momento, nada seria sem isso, e eu nesse sentido agradeço, e já disse várias vezes isso, e como eu tenho os contactos, conheço, sou amigo de uma série destas pessoas, tudo se tornou muito mais simples, e esse compromisso com a Águeda culturalmente surgiu depois naturalmente, e é uma coisa que tem vindo a ser feito, portanto... E esperamos que seja um compromisso com pernas para a espero que sim, porque eu gosto muito daquilo que faço como artista. Eu tenho um prazer enorme no trabalho e, por exemplo, infelizmente, por causa desta programação, os 2 últimos meses o meu trabalho no ateliê está parado. Eu estava a desenvolver 2 peças sobre o confinamento, um desenho enorme e uma instalação com som e escultura. E isso tem-me retirado o espaço e tempo. Eu gosto mesmo muito daquilo que faço. E isto está-me a dar a oportunidade de fazer outra coisa, que é estar do outro lado, lidar com os artistas, mas é de um gozo impressionante. E eu consigo, eu no sábado disse às 3 artistas assim, eu estou a vibrar como se este trabalho que estivesse aqui exposto fosse o meu trabalho, e portanto estou extremamente satisfeito com tudo aquilo, e portanto eu gosto mesmo disto. E assim será com todas as outras exposições? Sim, porque eu gosto tanto do trabalho que fazer esta seleção destes artistas não foi fácil, e portanto eu até me perco a pensar nestas coisas, mas eu acho que isto vai ter muito mais por onde andar. O novo coronavírus veio, de algum modo, atrapalhar ainda mais o desempenho dos protagonistas do setor artístico? Ou seja, sentes a pandemia à flor da pele? Eu, à flor da pele, não sinto. Eu, durante o lockdown, o confinamento, eu fiz uma vida praticamente normal. Eu ia todos os dias para o ateliê trabalhar, portanto, eu, o percurso de casa ao ateliê, fazia-o sem qualquer problema. Também é porque tenho um ateliê com todas as condições para poder trabalhar sem qualquer tipo de problema. E fui desenvolvendo as coisas para o ciclo. Portanto, eu na pele não o senti porque estou envolvido e porque vivemos em comunidade, portanto, e percebem-se as preocupações. Senti porque o nosso meio foi o primeiro a parar aí, com muitos artistas a terem cancelado as exposições e projetos, mas eu próprio não tive, felizmente não tive, mas que teve repercussões muito grandes, porque houve muita gente que ficou sem trabalho e sem forma, muitas vezes, de pagar as contas que têm que pagar. E isso é terrível nos tempos... Muito. Nos tempos. Até porque todos nós que vivemos, todos nós vivemos do nosso trabalho. Mas há pessoas que têm uma profissão, que chegam ao final do mês e têm um ordenado certo. E, felizmente ou infelizmente, isto depende depois do ponto de vista de cada um de nós, os artistas, nas suas várias áreas, vivem daquilo que vão ganhando com os trabalhos. Por exemplo, a nossa área é com as peças que vamos vender, porque nós não temos nenhum contrato com as galerias que nos pagam X por mês, não. Nós vivemos das vendas das nossas obras. E, portanto, muitas vezes, quando o mercado não funciona, as galerias estão fechadas, e agora falando exclusivamente do meio da arte contemporânea, não ter a hipótese até de circular para mostrar, não se podia vender, e, portanto, isso causou um embaraço muito grande a muitas pessoas. Estamos quase a chegar ao final da nossa conversa. O que é que mais sonhas para a tua carreira? Isso é uma pergunta... Eu
Eu tenho um medo impressionante de pensar numa coisa que é a morte. Me assusta plenamente. E o único sítio onde eu gosto de conviver com ela é no meu trabalho, porque eu mato a morte. Perdoe. Porque faço dela o que quero. Manipulo. Mas se um dia tiver que ser recordado, que seja como aquele gajo tinha uma boa obra. E, portanto, isso é ser reconhecido também pelos meus pares, que há pessoas que têm reconhecido o meu trabalho, mas queria ser reconhecido e respeitado por aquilo que eu faço. É claro que há aqui uma ligação entre o que eu faço e o que eu sou, mas essencialmente aquilo que eu faço como artista, e gostava que fosse isso que ficasse. Terminar, gostava que comentasse esta afirmação. Até meados de maio do próximo ano, aqui é Portugal. Aqui é sempre Portugal. E aqui, efetivamente, agora vai ser Portugal, com este projeto, e espero que daqui a 3 anos possamos estar a dizer aqui a lançar a segunda edição do evento. Eu lancei esse repto no sábado na cerimónia de inauguração? Sim, e foi bem lido pela Câmara, pelo Presidente e pela Câmara. Vamos ver. Espero, eu gostava mesmo muito, eu dei muito de mim durante este ano para fazer isto, e gostava mesmo muito que isto tivesse continuidade. E sei que os artistas que estão aqui e as pessoas que estão aqui estão a pensar exatamente da mesma forma que eu, porque também muitas delas já o disseram. E a Águeda está certamente reconhecida ao teu trabalho, Alexandre. Foi um gosto. Eu acho que não é o meu, é o trabalho dos artistas. Foi um gosto receber-te no estúdio da Suprema TV. Obrigado por teres vindo e que este ciclo de que és o principal rosto seja um grande sucesso. Obrigado pela oportunidade. A grande entrevista da Soberania TV volta na próxima quarta-feira, dia 16, e tenho imenso gosto em anunciar que a conversa será conduzida pela jornalista Cristina Gameiro. Boa noite, boa semana.